tem o nosso desafio de 7 dias esse, tá? Desafio mais curto e espero que esteja sendo importante para você até aqui. Comenta aí, tá sendo massa até aqui para vocês? Tá sendo uma experiência legal, uma experiência diferente? Tem coisas acontecendo na sua vida, coisas positivas ou construtivas, né? Acho que coisas positivas é muito relativo, né? Muitas coisas boas na minha vida vieram de momentos ruins, né? Então, na época, se você me perguntasse como estava a minha vida, eu ia falar que estava ruim, né? Então, momentos construtivos na sua vida. Vamos lá. Hoje eu vou continuar a minha história, né? O meu ensinamento de ontem e vou continuar por um outro lado que me veio uma luz aqui, me veio uma ideia de por onde seguir essa live hoje. E então lembra que ontem eu falei sobre o seu maior inimigo, né? Eu falei que existe um grande inimigo, o seu maior inimigo. E aí eu contei a história ontem do filho pródigo, né? Então eu contei a história do filho pródigo, que chegou no final, e aí aquele filho que se diz o certinho, né? Que foi todo temente a Deus, etc. Aquele filho, ele não conseguiu enxergar o próprio pecado que ele estava realizando, não conseguiu ficar feliz pelo irmão que teve a vida salva, nada disso, né? Então veja, lembra daquela história? E aí, eu vou continuar hoje com outra história e vou entender qual é o nosso maior inimigo e qual é a arma que a gente usa para vencer o nosso maior inimigo, tá? Então vamos lá. Eu vou continuar essa história então, falando sobre uma parábola incrível, que é a parábola dos trabalhadores nas vinhas. E de novo com insights que provavelmente quem já ouviu essa história nunca refletiu sobre, né? Então, qual que é a história dos trabalhadores nas vinhas? Então, o que são vinhas, né, para começar? Imagina que é onde você planta uva, né? Então, imagina que você tem um dono dessas terras com as vinhas, e aí esse dono ele precisa de alguém para trabalhar nas vinhas, não é? É uma relação natural. E aí esse dono ele passa numa praça e ele vê uma turma ali, uma turma sem trabalhar. E quando ele vê uma turma sem trabalhar, ele fala, uai, essa galera aqui tá sem fazer nada. Mas era cedo ainda, era bem cedo, né? E era coisa de 9 horas da manhã. E aí ele chegou e falou, turma, eu tô pagando um denário aqui, tô pagando um salário justo para quem trabalhar nas vinhas. Vocês querem trabalhar hoje? E aí o que eles falaram? Eles falaram, não, a gente quer, a gente topa, a gente quer muito, né? A gente tá sem trabalho aqui. E aí eles vão trabalhar nas vinhas. Então veja só, então esses trabalhadores que toparam trabalhar, que estavam precisando trabalhar, eles foram trabalhar nas vinhas. Olha só, olha a relação nesse momento. O dono convidou para trabalhar, eles estavam precisando, eles foram trabalhar. Então, vai refletindo sobre isso na sua vida, tá? Aí o dono continuou ali andando. Quando era 12:00, 3 horas da tarde, ele encontrou um outro grupo de pessoas. E essas pessoas, elas não estavam fazendo nada. E aí o dono perguntou. Falou, vocês estão aí parados sem fazer nada, né? Deixa eu tirar os comentários e eu já volto aqui. Vocês estão aí parados sem fazer nada? Por que vocês estão assim? E aí eles falam, olha, sabe o que é? É que a gente não conseguiu trabalho, né? A gente está procurando, mas não conseguimos. E aí o dono falou, é sério? Olha só, eu estou procurando trabalhadores para trabalhar lá nas vinhas. Vocês querem trabalhar lá nas vinhas? Eu estou pagando um salário justo. E aí eles falam, claro que a gente quer. O que foi, mano? O Chip pegou. Chip pegou a meia? Uma meia, luva. Uma luva. Ele tá com essa luva aí desde ontem, sabia? Aí os trabalhadores falam, nossa, claro que a gente quer. Você acha que a gente não quer? A gente está desesperado aqui. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dignificar o que a gente faz, né? Convidou essa turma para trabalhar. E o dono estava andando, continuou andando. Quando deu 5 horas da tarde, final do dia já, pensa, o dia terminando já. O dia começava mais cedo, né? E imagina, numa época onde tudo era
mais arcaico, né, entre aspas, a eletricidade tinha uma relação diferente. As pessoas acordavam mais cedo, dormiam mais cedo, né, acompanhavam um ciclo mais parecido com o ciclo da natureza, né, noite e dia. Era 5 horas da tarde, quase terminando o expediente, uma turma de trabalhadores, né, ou de pelo menos pessoas que queriam trabalhar, estavam ali sozinhas. E aí o dono falou: não acredito, vocês estão aí, cara? Por que vocês estão aqui o dia inteiro sem fazer nada? E eles falaram: sabe o que é? É que ninguém, cara, deu oportunidade pra gente, ninguém acreditou na gente, ninguém deu uma oportunidade, cara. A gente tá procurando, mas a gente tá sem trabalho, a gente tá sem oportunidade, a gente tá sem dinheiro, cara, a gente não sabe o que fazer. E aí o dono falou assim: sério? Eu tô procurando gente para trabalhar lá nas vinhas. E por mais que falte pouco tempo para acabar o expediente, vocês podem trabalhar lá nas vinhas hoje, eu vou pagar um salário justo se vocês quiserem. E eles falam: sério? Não, então a gente quer. E aí eles foram trabalhar nas vinhas, né? Então, resumindo, o dono tinha uma terra com vinhas. 9 horas da manhã chamou os trabalhadores que ele encontrou na praça e eles falaram: nossa, claro, eu estou sem trabalho, foram trabalhar. 12:00 para 3 da tarde eles chegaram lá: olha, trabalhadores, vocês não estão fazendo nada, vocês não querem trabalhar? A gente quer. Foram lá. 5 da tarde, trabalhadores: meu, vocês estão até agora não trabalharam, não fizeram nada? Não, ninguém deu oportunidade. E aí eles toparam trabalhar por um salário justo e foram todos trabalhar nas vinhas. Beleza. Aí veio o final do expediente. Então naquela época era muito comum que acontecesse, né, esse tipo de coisa, né, um pagamento no dia, né, e geralmente um salário justo era o equivalente a 1 denário por dia. O denário equivalia a 1 dia de trabalho, né, era quase que uma medida, era uma moeda, mas era uma medida, né? Então quando terminou o dia, o dono das terras, ele chamou o administrador das terras, e falou: administrador, paga os caras, mas começa a pagar, né, primeiro as pessoas que chegaram mais tarde. Ou seja, olha que interessante, ele inverteu essa ordem e falou: começa a pagar as pessoas que chegaram mais tarde. Que doido, né? E aí pegou a turma das 5 da tarde e falou: turma, toma aqui, ó, 1 denário para cada um. O que aconteceu? Eles ficaram incrivelmente felizes. Meu Deus, eu não tinha trabalho. 5 horas da tarde, faltando pouco tempo para acabar o dia, esse cara que me contratou e ainda me pagou 1 denário, equivalente a um trabalho no dia. Putz, que incrível, né? E aí, eles receberam esse dinheiro. Aí, o administrador chamou depois as pessoas que vieram trabalhar do 12:00 a 3 da tarde. Chegou para eles e eles ficaram ansiosos. Por que essas pessoas ficaram ansiosas? Porque elas imaginaram: caramba, se esses caras foram trabalhar às 5 da tarde e ganharam 1 denário, eu que estou aqui trabalhando, 12:00 a 3 da tarde, eu tenho que ganhar alguma coisa maior. Chegou aqui o administrador e falou: toma aqui, ó, 1 denário para cada um. Aí eles olharam: ué, 1 denário para cada um? Como assim 1 denário para cada um? Os caras estão trabalhando há pouquíssimo tempo e você vai querer me pagar igual? E aí o administrador veio e chegou para os primeiros, aqueles que chegaram mais cedo, que estão trabalhando há mais tempo, desde as 9 da manhã. Chegou para eles e falou: olha, toma aqui, ó, 1 denário para vocês também. E os caras ficaram revoltados. Tá? Eles ficaram ultra revoltados e falaram: meu, não é possível, que absurdo. Eles ganharam 1 denário e a gente que está trabalhando aqui desde o começo, a gente ganhou 1 denário também. Isso é injusto. E aí, esses trabalhadores, eles falam o seguinte: eles falam: olha, isso daí é injusto, administrador. Por que você está fazendo isso com a gente? E o administrador respondeu o seguinte: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Então, essa é a história, né, dos trabalhadores nas vinhas.
Mas repara no que tem por trás dessa construção. Repara no como isso daqui é... Tudo que você vê na Bíblia parece tão antigo, mas é mais atual do que o jornal da manhã. Assim, é uma frase muito dita, né? Então, olha que interessante. Olha os insights que a gente tira disso. Primeiro, tá? Quando o administrador ele paga o salário integral aos trabalhadores no final do dia, né, o Senhor ele demonstrou uma bondade maior do que a justiça. Olha só, ele demonstrou uma bondade maior do que a justiça. Tá? E o que é interessante nisso daqui? O interessante é que as pessoas elas enxergam o que elas querem ver. Então os trabalhadores que combinaram ganhar um denário ficaram bravos. Por que eles ficaram bravos? Porque eles viram que os outros ganharam igual a eles. Mas o que acontece é que as pessoas que trabalharam menos acabaram recebendo igual. Então não é que ele foi injusto, é que ele resolveu pagar mais para quem merecia menos. Ele decidiu optar por ser mais bondoso, né, do que ser justo aqui. Então isso daqui é um primeiro insight dessa história. Né? Ele optou por fazer isso. Agora, isso daqui significa que ele foi injusto? Significa que ele foi injusto com as pessoas? Não. Ele tinha combinado. Né? Segunda coisa. Quando... Olha isso daqui para mim é o maior insight dessa história. E você vai ver onde eu quero chegar. Quando o time enxergou que alguém ganhou mais do que eles, na visão deles, trabalhando menos, o que isso daqui demonstra? Isso aqui demonstra assim, um problema que acontece nos dias de hoje. Na empresa hoje, o que acontece nas empresas? Acontece inveja e fofoca, não é? Tá incrível o seu dia, incrível o seu dia, incrível, incrível, incrível. Até você descobrir que o vizinho tá ganhando mais que você. Até você descobrir que o vizinho ganha mais que você. Cara, quando você descobre que o seu vizinho ganha mais que você, acabou o seu dia, estragou o seu dia. Né? Então, na nossa vida, quantas vezes a gente não está bem no nosso trabalho? Quantas vezes a gente não está feliz com o que está acontecendo? A gente está feliz no relacionamento? E aí, de repente, a gente descobre que tem outra pessoa mais feliz. A gente descobre que tem outra pessoa, né, ganhando a mesma coisa, trabalhando menos. Aqui começa a fofoca. Começa muita fofoca. E sabe o que acontece com a fofoca? A fofoca ela nunca é resolvida no papo reto. A fofoca ela nunca vem ser resolvida com a fonte. Ela nunca vem no líder e fala, vamos conversar. Ela sempre vem ao redor. Por quê? Porque o objetivo da fofoca é você botar pra fora. Botar o quê? Coisa ruim. É você ficar falando de coisa ruim. Ficar espalhando fofoquinha, boatinho e etc. Quando chega no líder, explodiu. Então isso daqui é extremamente ruim em tudo. Em tudo. Em tudo. E adivinha, é muito pior para quem fofoca. É muito pior para quem fofoca. Tá? E a fofoca muitas vezes tem uma origem na inveja. Tá? Depois, terceiro insight que eu tiro daqui, ó, a gente deve falar menos e agir mais. Falar menos e agir mais. Menos fofoca e mais ação. Tá? Você tem que se colocar no seu lugar. Você tem que se colocar no seu lugar. Se outra pessoa ganhou mais, mas você ganhou justo, você não tem que começar a criticar isso daqui. Porque você ganhou justo. Para que você vai focar aqui? Você vai focar no lugar errado. O foco no lugar errado vai te tirar o potencial de gerar um resultado expressivo. Porque enquanto você está reclamando das coisas, tem gente fazendo. É o que eu mais vi na minha vida. Eu vi um monte de gente reclamando, eu vejo um monte de gente reclamando todo dia, e eu estou fazendo. E cara, no longo prazo a diferença é incrível. Eu lembro de quando eu tinha um escritório de agente autônomo de investimentos, eu lembro que os escritórios eram todos plugados a uma corretora, né? E eu lembro que quase todos os escritórios e quase todos os assessores de investimento, eles ficavam reclamando o dia inteiro. Eles reclamavam, mas a política está muito ruim. Não, mas os clientes não estão mandando dinheiro. Não, mas a corretora só quer ferrar a gente. O tempo todo. E eu lembro que eu reclamava muito pouco. E outras pessoas que eu conhecia reclamavam muito pouco. No longo prazo, essas pessoas elas faziam tanto que o resultado ficou muito claro, a diferença ficou muito clara.
tá? Depois, próximo insight. Não cabe exigir a proporção, mas sim aceitar com gratidão a desproporção que aconteceu na sua vida. Então, presta atenção aqui, ó. Não cabe a você exigir uma proporção. Cabe a você aceitar com gratidão a desproporção que acontece. Sabe por quê? Porque a gente é movido por parâmetro. A gente é movido por parâmetro, né? Então, imagina só. Faz sentido o que eu falei para vocês agora? Vocês conseguiram entender? A gente é movido por parâmetro. Então, se a gente está muito feliz, a gente vê alguém mais feliz, a gente fica triste. Porque a gente se coloca dessa forma, né? Qual que é o maior insight disso? O maior insight é assim, ó. Imagina o Thiago. O Thiago Nigro hoje, o que vocês veem? O que vocês veem? Tá? Vocês veem alguém que é famoso, alguém que, sei lá, eventualmente se comunique bem, alguém que eventualmente tenha dinheiro, né? Alguém que eventualmente pareça ter todas as respostas, né? Isso é o que muitas pessoas aqui veem. O que a K vê? A K vê um cara, sei lá, trabalhador, que tem um monte de problemas pessoais, né? Que tem um monte de motivações pessoais, né? E que sofre, que chora, que tem fome, que tem problemas, né? Então, olha a diferença de ponto de vista da mesma pessoa, dependendo de aonde você está nessa história. Então, o interessante aqui é que a gente tem um péssimo costume de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, né? Esse é o meu palco, você está vendo o melhor de mim. Eu não sou melhor do que isso. É muito difícil ser melhor do que isso no bastidor. Por quê? Porque isso daqui é o que eu quero mostrar. E eu me esforço para mostrar algo aqui. É difícil você estar o dia inteiro nessa intensidade. Mas você sabe das suas fragilidades. E você quer comparar o seu bastidor com o palco do outro. Isso daqui é nocivo. Isso daqui estraga a sua vida. Isso daqui tira a beleza de viver. Demais. Demais, demais, demais. Entende? Então, assim, toma muito cuidado com isso. Próximo insight. Esse insight aqui, para mim, ele talvez seja o mais forte. Esse insight é o seguinte, ó. No dia da recompensa final, a gente vai ter surpresa. Esse é o maior insight para mim dessa história. No dia da recompensa final, teremos surpresa. Sacou? Então você tinha os trabalhadores que achavam que iam ganhar muito dinheiro. Ganharam igual aos outros. Você tinha aqueles que foram trabalhar no final do expediente. Ganharam mais do que seria justo para eles. Quando a gente fala sobre uma ótica espiritual, a gente vai ter surpresa no final da vida. A gente com certeza vai ter surpresa. Tem gente que acha que, não, mas eu sou tão do bem. Mas não é. Tem gente que fala, não, mas aquele cara é muito pecador. Aquele cara é muito pecador. Aquele cara faz tudo errado. E aí você vai ter uma surpresa que esse cara ele vai ter um lugar. Então no final da vida, a gente vai ter surpresa. Sacou? E no trabalho a gente vai ter surpresa. E na vida a gente vai ter surpresa. Então no final a gente sempre vai ter surpresas. Aquela pessoa que você não dá nada, ela vai surpreender. Aquela pessoa que você acredita demais, ela também vai surpreender. Então no final da vida a gente vai ter surpresas. Entende? Esse para mim é um dos maiores insights dessa história. Entende? Mas é uma coisa que poucas pessoas entendem. Pô, imagina, você criou expectativa. No final foi muito diferente. Tá? Então, muitas surpresas no final da vida. Muitas surpresas no desfecho de todas as coisas aqui na Terra. Muitas. Tá? E aí, putz, eu diria que essa mensagem que eu acabei de dar é uma outra camada. Tá? Voltando a algumas camadas, eu acho que o desfecho dessa história diz o seguinte. A grama do vizinho é sempre mais verde. Certo? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, veja só. Entenda que a gente é feliz até ver um colega que ganhou, certo? Então vamos pegar a história de ontem e a história de hoje e vamos falar do nosso maior inimigo. Tá? Eu contei a história de ontem do filho pródigo,
Então você tinha aquele filho que fazia tudo certo. Ah não, eu tenho todos os costumes. Eu sei lá, eu leio a Bíblia, eu me visto direitinho, eu, sei lá, casei virgem, eu não sei o que lá, faz tudo certo, entre aspas, né? E aí, no final da vida, ele que julgava-se perfeito não conseguiu perdoar o irmão. Olha isso. Né? Então ele não percebeu o erro, o pecado que ele cometeu. Quando você olha para essa história dos trabalhadores nas vinhas, você vê que você tinha pessoas aqui julgando todo mundo, falando, não, eu sou perfeito, eu faço tudo certo, tá louco, eu sou incrível. E no final das contas, mas eu só ganhei isso. Então as pessoas que se julgavam incríveis e perfeitas não conseguiram perceber o erro que elas cometeram de novo. Por quê? Se compararam. Então qual que é o maior inimigo para mim? O maior inimigo para mim é a inveja e a expectativa. O maior é a inveja e a expectativa. Sim. Bom, deu pau aqui. Vamos lá. Enfim, deu um pau aqui. Sei lá, apareceu um negócio, um recado de operadora, cancelei e voltei e aí deu pau no áudio. Vai entender. Bom, agora vamos lá, vamos continuar então. Qual é o maior inimigo do homem? O maior inimigo do homem é o seguinte. O maior inimigo do homem é a inveja e a expectativa. Inveja e expectativa, esses são os maiores inimigos do homem. Tá? Por quê? Porque, imagina só, a inveja, ela te cega. A inveja, ela não consegue te fazer ter prazer. Sacou? A inveja não consegue te fazer ter prazer. Não consegue. Por quê? Porque a gente, na vida, a gente sempre acredita a felicidade a algo material que a gente não tem. Veja só, a gente nunca acredita a felicidade a outra coisa. Obviamente estou falando da regra geral, não da exceção. Somos diferentes, somos exceção, lembra? Então, imagina que quando você tem inveja, você não tem prazer em viver. Por que você não tem prazer em viver? Porque quando você coloca a felicidade em algo que ainda não aconteceu, ou em algo que você ainda não tem, você não é feliz. Você acredita que você vai ser feliz quando algo acontecer. Mas quando isso acontece, o seu momento de felicidade ele passa muito rápido, porque rapidamente o seu modo de operar é pensar que a felicidade está em algo que não aconteceu ainda. Então você vai pensar que a felicidade está nessa próxima coisa. Então você não vai ser feliz de novo. E aí, quando você atinge esse próximo objetivo, você acredita a felicidade é algo que ainda não aconteceu. Então imagina, eu era barman, eu queria pagar minhas dívidas. Né? Se eu quero pagar minhas dívidas, e isso é o que vai me deixar feliz, eu não sou feliz. Pago minhas dívidas. Quando eu pago minhas dívidas, o que acontece é, eu quero ficar rico agora. Enquanto eu não ficar rico, eu não sou feliz.
Então eu vou seguindo essa lógica. Vou seguindo essa lógica. Isso significa que o invejoso é aquele que ele sempre deseja o que os outros têm e não o que ele tem. Então, se o invejoso deseja o que os outros têm, significa que ele nunca está feliz com o que ele tem. E se ele nunca está feliz com o que ele tem, ele nunca, de fato, vai ser feliz. Então, a inveja é um grande inimigo da felicidade. E qual que é o maior problema disso? O maior problema é que isso aqui vem acompanhado de expectativa. Então, as maiores dores que eu sofri na minha vida foram dores a ver com expectativa. Tá? Com expectativa. Então, eu lembro que um dia eu estava num podcast conversando com algumas outras pessoas. Eu falei, qual foi a sua maior frustração no mundo da internet? Qual foi a sua maior frustração no mundo da internet? Qual foi a sua maior frustração na internet? Sabe o que aconteceu? Todo mundo citou algum momento onde, teve um dia que eu fui fazer um negócio e eu achava que eu ia explodir. E aí, passei vergonha. Entende? A maior dor que as pessoas me registraram foi a dor da expectativa não concretizada. A expectativa não concretizada é a frustração gigantesca. Entende? Então, a inveja e a expectativa, elas são seus maiores inimigos porque elas nunca vão te deixar ser feliz ao longo do caminho. Então, quando você cria uma expectativa muito grande em alguém, isso daqui tem uma grande chance de te frustrar. E qual que é, para mim, a chave para você combater, especialmente a inveja? Eu estava um dia, há uns 3 anos, eu estava conversando com um cara incrível, o Alexandre Birman, né, da Arezzo. Ele é bilionário, ele é... Nossa, assim, tem vários negócios, é um cara assim, incrível, faz muito esporte, é uma pessoa do bem. E aí eu falei, Ale, como trocar, como resolver o problema da inveja? Sabe o que ele me disse? Ele falou, troque a inveja pela admiração. Eu falei, nossa, como assim? Ele falou, poxa, se você tem inveja do que o outro tem, troque essa inveja por admirar o que ele tem. Porque se você admira, você fica feliz. E se você fica feliz e você mira nisso, esse inclusive mais chance de você atingir esse resultado, mas você é feliz no processo, então você só tem ganho. Então troque a inveja pela admiração. Isso daqui muda a sua vida. O tempo todo eu faço isso, porque a minha cabeça ela quer me enganar. Ela quer me enganar. Né? A minha cabeça olha para alguém que fez um grande feito, minha cabeça pensa, caramba, mas esse cara aí também. Né? Ah, mas esse cara aí também, fazendo assim até eu, sabe? Imediatamente. Aí o que eu penso? Opa, peraí, que incrível que esse cara fez. Que incrível. E aí eu troco isso daqui pela admiração, tá? Então, o maior inimigo para mim é a inveja. Isso é para mim, tá? É a inveja, né? E a expectativa. A maior ferramenta para você lutar contra isso é você admirar. É isso, admirar. Sabe por que muita gente não acorda para participar do desafio? Por causa da inveja. Porque as pessoas entram e falam, caramba, olha quantas pessoas tem. Aí a pessoa no outro dia, ela fala, não, eu não vou acordar lá para ver o Thiago. Por quê? Porque ela gostaria de estar fazendo uma live. Ela gostaria de estar falando com tanta gente. Ela gostaria de não sei o que lá. Mas ela não gostaria de ver o outro fazendo isso. Então ela não fez isso. Ela ainda está no campo da inveja. Então quando você vê alguém tendo muito resultado na internet, no trabalho, alguém do seu lado, para de invejar, cara. Admira. Tá? Agora, eu vou contar uma história que essa história é muito difícil de compreender. É muito difícil de compreender, porque é uma história simples e complexa ao mesmo tempo, dependendo de quantas camadas, né, depende de quantas camadas você quer aprofundar. Depende de quantas camadas você quer aprofundar, né? Então veja só, existe uma história, né, chamada parábola do semeador. Né? A parábola do semeador é quando Jesus está contando uma história, né, uma história incrível. E aí basicamente ele está contando a história de um semeador. O que é o semeador, gente? Semeador é aquela pessoa que lança. O que é semear? É o ato de você lançar sementes no solo. Esse é o semeador. E o semeador, né, diz que o semeador está andando, né? E aí, ele lança algumas sementes, né? E elas caem no caminho. Elas ficam no caminho. Uma parte dessas sementes ficam no caminho. Né?
E aí essas sementes ficam no caminho. O que acontece? Vem uma ave, pega essas sementes que caíram e leva embora. Sacou? Então o semeador, ele está caminhando, aí ele lança algumas sementes no caminho e essas sementes as aves pegam e levam embora. Tá? Aí ele continua andando, ele pega e lança algumas outras sementes, ele lança essas sementes e cai num terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? Um terreno com pedras. Terreno com pedras, né? Deixa eu tirar os comentários. E aí cai num terreno com pedras. Quando cai num terreno com pedras, o que acontece? Essa semente, ela brota rápido até. Ela brota rápido. Mas na parábola veio o sol. Fecha, por favor, as cortinas. Aí veio o sol. Quando veio o sol ele queimou as plantas. E aí, como isso daqui não tinha raiz, porque isso daqui cresceu num terreno pedregoso, o que aconteceu foi que morreu. Né? Essas plantas morreram. E aí ele continua andando, né, o semeador, ele lançou outras sementes, e ele lançou essas sementes num terreno espinhoso. Tinham espinhos. O que aconteceu? As sementes criaram raiz, cresceram, brotaram, só que os espinhos esmagaram essa semente, esmagaram essas plantas, elas morreram também. E aí, o semeador continuou e tacou, né, outras sementes, e essas sementes caíram em solo fértil. Em solo fértil. E aí diz na história o seguinte, né? Outro ainda caiu em boa terra, que é o solo fértil. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você olha para essa história, parece uma coisa simples. Mas tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. Então veja, vou te relembrar. As sementes caíram em 4 lugares. Primeiro elas caíram aqui no caminho. As aves comeram e levaram. Depois elas caíram em terreno pedregoso. Cresceu, sol queimou, não tinha raiz, morreu. Depois caiu num terreno espinhoso. Criou raiz, cresceu, ficou grande, os espinhos amassaram ela e ela morreu. E depois caiu num solo fértil e aí, né, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Isso que aconteceu. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual que é a grande sacada? Eu vou te dar 2 tipos de sacadas sobre essa história. Primeiro, sacadas mais materiais. E depois algumas sacadas mais reflexivas. Tá? Qual que é a sacada mais material? A sacada mais material para mim é: quando você pega as suas sementes e você semeia as suas sementes, mesmo que 75% das suas sementes sejam desperdiçadas, o poder da multiplicação é tão grande quando você coloca as suas sementes num solo fértil, que isso daqui compensa todas as outras perdas. Você compensa todas as outras perdas e você ainda ganha muito dinheiro. Então, como insight de investimentos, isso daqui para mim, tecnicamente, representa diversificação e convexidade. Tá? Diversificação e convexidade. Então veja só. Imagina que você está falando de dinheiro agora. Você pega 100 mil reais. Aí você investe 25 mil aqui, 25 mil aqui, 25 mil aqui e 25 mil aqui. 75 mil você perde. Você plantou, as aves levaram, terreno pedregoso, espinhoso, você perde tudo. Os outros 25 mil, se eles forem investidos em solo fértil, eles vão multiplicar por 100, por 60 ou por 30. Né? Então, esse conceito matemático, para mim, fala de diversificação. Fala de quanto você não precisa acertar mais do que errar. Isso, para mim, é um dos piores conselhos que eu ouço. O segredo é só você acertar mais do que errar. Não é. O segredo é você acertar melhor do que errar. Acertar melhor do que errar significa que os seus acertos têm que ser mais valiosos, têm que ser mais poderosos. Esse é um conceito matemático para mim. Tá? O segundo conceito, e cara, isso aqui é incrível, eu estava conversando ontem com a Cida, né, uma pessoa que está me acompanhando aqui, né, nas lives para garantir que eu não cometo nenhum erro teológico e tudo mais. E aí eu tinha uma dúvida, eu falei, Cida, por que, deixa eu tirar os comentários aqui, eu falei, Cida, por que, o que você entende dessa frase? Aí tinha lá, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita 100, 60 e 30 por 1. Eu falei, Cida, o que você tira dessa história, dessa parte, desses números que Jesus falou? Ela falou, Thiago, é o seguinte,
estava dando uma estudada e ela viu que quando a gente olha para uma produção de trigo, né? Os Estados Unidos, pô, eles são muito bons nisso. Quando você olha para uma produção de trigo, uma boa colheita, ela multiplica em 40 vezes. Então assim, uma boa colheita dá 40 para 1. Tá? Então veja só, uma boa colheita dá 40 para 1. Beleza? 40 para 1. Então quando Jesus ele diz que você produz, né, 100, 60 ou 30 para 1, o que ele está dizendo é que, como a gente fala da mudança do solo fértil, o solo fértil é algo que está debaixo da terra. Olha só, o solo fértil está debaixo da terra, não em cima, não é? Quando você tem solo fértil, isso daqui é algo interior. Quando você muda o seu interior, quando você permite ter solo fértil, ou seja, quando você muda de dentro para fora, quando você muda de dentro para fora, é isso que Jesus está dizendo, solo fértil é isso, é você mudar de dentro para fora. Quando isso acontece, a consequência de você mudar de dentro para fora é você fazer o impossível. Porque quando você multiplica 100, 60 ou 30 para 1, você está fazendo o impossível. Porque uma boa colheita de trigo dá 40 para 1. Então o que Jesus está dizendo é que quando você muda de dentro para fora, você pode realizar o impossível. E aí o possível eu estou dizendo com uma força de expressão. Tá? Então olha que bela sacada. As pessoas querem mudar o exterior. As pessoas querem mudar o cabelo, o corpo. Elas querem mudar sei lá, a roupa que você usa para se vestir, né? Elas querem ver tudo isso. Aliás, uma coisa que eu não falei para Alice, né? A contadora, Cida está te observando para ver se não há erros teológicos. Eu estou aqui para ver a qualidade da semente transformada. Aliás, eu estava para te mandar uma mensagem para agradecer os comentários que você deixa todo dia aqui, tá, Alice? Muito, muito legais. Então assim, você entende que a mudança tem que vir de dentro para fora? Dieta. Para mim é muito difícil dieta. É muito difícil. Por que eu nunca consegui fazer uma dieta por tanto tempo? Porque eu sempre quis mudar de fora para dentro. Então você precisa mudar de dentro para fora. É um pouco do que eu estou aprendendo agora no que eu estou fazendo. É de dentro para fora. Porque quando você muda de dentro para fora, cara, a resposta ela é extremamente escalável, extremamente diferente, extremamente poderosa. Então você precisa mudar aqui dentro. Primeiro aqui dentro. Se você muda aqui fora, você tem resultado. Se você muda aqui dentro, o resultado é impossível, né? Então é isso que Jesus, na nossa opinião, na minha opinião, quis dizer. Que se você mudar de dentro para fora, seu resultado ele é diferente. Tá? Numa ótica diferente, agora, né, depois que eu falei um pouco sobre esse conceito mais matemático, quando Jesus está falando do semeador que lança essas sementes, a gente tem 4 lugares onde as sementes caíram. E poucos lugares onde a semente germinou e poucos lugares onde ela cresceu de verdade. Então, o que isso significa? Tem um grande insight, uma grande sacada aqui. E uma coisa que eu comecei a ver é que na Bíblia, quando a parábola ela é muito profunda, Jesus explica. Né? Mas mesmo quando ele explica, você precisa ir além para pegar outras camadas do negócio. Né? Então, o que significa, né, a camada onde a semente ela caiu, né, na beira do caminho, onde as aves levaram? Isso daqui significa que tem pessoas que elas estão afim. Elas estão afim. Mas, cara, de repente vem alguém aqui e fala assim, não, cara, tem uma distração e você muda. Então imagina, sei lá, você tá aqui na live, você curte, você quer mudar, você tá engajado, você tá vendo que é algo legal para você, de repente você recebe uma notificação. Desconto na loja tal. Aí você pega e vai para lá e esquece a live. Distração. Aí você tá querendo começar uma dieta. Vou começar a dieta, de repente alguém vem aqui e fala, olha, tem uma promoção aqui. Aí você, olha, meu Deus. Aí você pega e vai à promoção. Então, essas sementes, aquela semente, a pessoa que quer, mas ela é suscetível a qualquer distração. Qualquer distração. Tá? Então, isso daqui é a primeira semente. Essa pessoa nunca vai se transformar. Nunca vai se transformar. Ela quer, ela curte, mas tem ela é muito suscetível à distração. Não vai se transformar. Não vai nem a pau. Não tem como. Não tem como. Tá? A segunda semente é aquela que ela caiu no solo rochoso. O que é isso? Caiu no solo rochoso, cresceu, mas veio o sol, queimou porque não tinha
as raízes. Isso é que significa que são aquelas pessoas que elas ouvem, né? Elas querem, mas elas são superficiais. O que é uma pessoa superficial? Uma pessoa sem raiz, não construiu raiz. Então, às vezes, você quer mudar, mas você só quer. Você não construiu uma raiz a ponto de, cara, vai. Não, uma coisa, bateu o sol, queimou, já era, não tem raiz. Desistiu, né? Então, na nossa vida, a gente faz isso com várias coisas. Eu quero começar a investir. Aí você tomou uma porrada, mexeu com o seu emocional, você não criou raiz e fala, esse negócio aí não é pra mim. Imediatamente, você não criou raiz, você não criou estrutura, você não criou base, você não começou pela base. Tem uma outra parábola que diz, né, sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Você construiu sua casa sobre a areia, não sobre a rocha. Tá? Você quer, não bota em prática, ou se bota em prática, não consegue por um tempo porque não criou raiz, não mudou o hábito. Né? Então, quando a gente fala de uma vida mais cristã, eu quero ser cristão, é tão legal, vou ser uma pessoa mais do bem e tal, né? Aí você começa, você é um cristão. Aí aparece uma primeira tentação, você... mas eu acho que eu posso errar, porque o ser humano pode errar, e você vai, já começa. Não criou raiz, cara. Não criou raiz, você não vai mudar de vida, tá? Isso aqui você aplica tudo. Eu quero fazer vídeo na internet. Vou fazer vídeo. Vai gravar um vídeo, aí alguém comenta assim, ó. Nossa, que idiota, você nem sabe gravar, que vergonha. Olha aí como você é bobo, nossa, que babaca e tal. Aí você, melhor não é pra mim, não tô disposto a isso. Não criou raiz. Terceira semente, essa daqui é o que eu mais vejo na nossa vida, tá? Pensa que você criou raiz. Você criou raiz. Você quer mudar. Você quer evoluir. Você está decidido. Você criou raízes. E aí você começa a mudar. E quando você começa a mudar, vem alguém e começa a colocar coisa na sua cabeça. Quer ver uma coisa muito comum que coloco aqui na cabeça? Você está acordando cedo, né? Eu estou acordando ali 4h20 da manhã, mais ou menos. Não sei que hora você está acordando. Muitos de vocês acordam às 5. Tem gente que eu sei que está em outras cidades, que tem que acordar 1 hora mais cedo. Então você está acordando cedo. Você está decidido a mudar. Você quer mudar. Você quer ter um ano incrível. Você está curtindo o conteúdo que eu estou falando. Isso entrou no seu coração. Cara, você já decidiu o que vai acontecer com a sua vida. Você já decidiu. Mas você tem espinhos ao seu redor. O que são esses espinhos? São as pessoas que começam a colocar coisas na sua cabeça. Então, chega uma pessoa e fala, olha, você tá bobo? Você vai acordar 5 da manhã? Isso daí é papinho, sabia? Isso é papinho, esse cara vai te vender alguma coisa aí. Ixi, não cai nessa não. Aí vem o outro e fala, para com isso. Você acha que acordar cedo vai te enriquecer? Aí vem o outro e fala, nada a ver. Quem que é esse moleque para falar disso? Ele falava de dinheiro. E aí esses espinhos, eles vão te amassando. Então, se você deixa isso acontecer, os espinhos, eles te sufocam. E se eles te sufocam, eles te matam, eles arrancam a sua raiz, eles arrancam as suas plantas, eles arrancam tudo. E o que mais tem é uma pessoa decidida e elas começam a ouvir coisas. Isso daqui destroça a vida dela, destroça a vontade dela, destroça tudo. Sacou? Destroça tudo. Entende? E aí, você tem a quarta camada de sementes, o solo fértil. O que é o solo fértil? O solo fértil é onde você mudou de dentro para fora. Você está decidido. São as pessoas que elas chegam, que elas ficam, que elas evoluem, que elas compartilham. Essas pessoas são aquelas que de fato vão absorver a mensagem. Então, eu sei que aqui a gente tem 40 mil pessoas ao vivo. Imagina que aqui tem muita gente que, vamos ver esse showzinho aí, tô sem nada pra fazer e tal, vamos ver. Então tem a primeira camada. Você tem 10 mil pessoas, estão aqui no... legal, vou tentar aplicar o que esse cara tá fazendo aí, tá falando. Mas aí, primeira abstração, já era, não tem raiz. A terceira camada, né, tá muito engajada, mas vai chegar no dia a dia, vou fazer acontecer, vou fazer tal coisa, chega no escritório, o que acontece? Cara, isso daí não dá certo aqui. Aí você começa a ser contaminado, destrói. E tem 10 mil pessoas aqui que vão deixar isso entrar de um jeito e vão levar para a vida. Então é sempre assim na vida.
Lembra quando a gente falou dos discípulos, né? 25% dos discípulos foram aqueles que foram mais ouvidos no futuro. Todos tiveram seu papel, mas 25% foram os mais ouvidos no futuro, né? Foram os mais conhecidos. Quando a gente olha para o negócio, a gente tem o Pareto, é o 80-20. 20% das pessoas gera 80% do resultado. É quase que 25% das pessoas, né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, isso acontece o tempo todo. É matemático. Então, o que eu desejo para você? Que você seja solo fértil em tudo que você faz. Sabe por quê? Porque senão você vai desperdiçar 3/4 da sua vida. Só isso. É só por isso que eu acho que você tem que ser solo fértil. Porque se você não for, 3/4 da sua vida vão ser desperdiçados. Imagina, se você vive 24 horas, a gente está falando aqui de você jogar fora 18 horas do seu dia. 18 horas, né? Numa super força de expressão. Por quê? Porque tudo que você aprende, você não aplica, não dá certo, não, você desiste. Então você tem que ser solo fértil em tudo que você faz. É absolutamente tudo que você faz, tá? E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, gente, é a seguinte, tá? Eu entendi há 3 meses, talvez, o porquê tudo que aconteceu comigo aconteceu. Eu entendi há 3 meses porque tudo que aconteceu comigo aconteceu, tá? Então, eu tenho 31 anos hoje. Tá? 31. Eu tive uma infância onde, os meus pais foram incríveis, minha família foi incrível, não tenho o que falar. Foi incrível comigo. Foi muito privilegiado, tá? Mas, quando eu olhava para outras coisas, quando eu olhava para a escola, etc., eu era um menino meio, assim, bobão entre aspas, tá? Era taxado de bobão, sofria bullying, um monte de coisa, né? Ninguém queria fazer trabalho em grupo comigo, eu não tinha amigo, né? Assim, eu tenho poucos amigos do passado, muito poucos, né? Quando eu fui para a faculdade, tive problemas também. Nunca fui uma pessoa que os outros queriam me ouvir, nunca tive isso, né? Então talvez um dia eu aprofunde um pouco mais nisso. Mas o que aconteceu depois foi que esse cara que ninguém queria ouvir, que ninguém dava bola, ele passou a arrastar multidões. Hoje a gente tem 40 mil pessoas aqui de manhã, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei lá como garçom, aí depois eu fui assessor de investimentos, comecei a ganhar dinheiro, ganhei alguns milhões de reais, vendi meu negócio, montei um canal, dei muito treinamento, rodei o Brasil, escrevi livros best-sellers e etc. Crescemos muito. Hoje eu falo com quase 15 milhões de pessoas por mês. Hoje, eu sou um cara muito abençoado. Mas sabe o que eu vejo? Eu entendo só hoje que tudo que aconteceu na minha vida, absolutamente tudo que aconteceu na minha vida foi para me preparar para estar aqui falando com vocês agora. Tudo que aconteceu na minha vida foi para falar o que eu estou falando para vocês agora. Esse é o sentido. É só por isso que eu fui levantado e consegui acesso a tanta gente. Tanta gente me ouvindo, tanta gente me seguindo. Eu não sou o melhor comunicador. Com certeza eu não sou o cara mais inteligente. A vida é estranha. Né? Mas agora minha vida fez sentido. Então tudo que aconteceu até aqui, desde as polêmicas, desde as coisas ruins, desde todos os erros que eu errei na minha vida, das coisas que vocês sabem e das coisas que vocês não sabem, tudo que aconteceu na minha vida foi para eu chegar nesse momento e cumprir essa missão com vocês. Então a frase do dia que eu deixo para vocês é: e se tudo que aconteceu até agora na sua vida tivesse sido para te preparar para esse momento? Se tudo que você sofreu na sua infância, no seu relacionamento, no trabalho, na sua família, ontem, tudo, cada detalhe, se tudo que aconteceu foi só para te preparar para agora, para esse momento, para o que vai começar na sua vida agora. E se isso tivesse acontecido? E você está ouvindo isso de mim agora para virar essa chave na sua cabeça? Só para esse exato momento. Reflete sobre isso. Para o momento que você está vivendo hoje, reflete sobre isso, tá? Porque eu acho que aqui tem grandes segredos da sua vida que você não está enxergando. Aqui tem grandes mudanças na sua vida que vem de uma pequena alteração de perspectiva. Tem várias coisas ao seu redor que desde criança você enxerga. Desde criança elas estão ao seu redor.
Desde criança tem várias coisas que acontecem ao redor. E você enxerga, mas você não consegue entender. Você não consegue absorver. Você não consegue se entregar. Então tem várias coisas ao seu redor. E talvez todas as dificuldades elas tenham feito sentido para que hoje você passe a entender. Porque talvez hoje seja um dia de mudança importante na sua vida. Todos os erros, todos os acertos talvez tenham te preparado para isso. Tá bom? Turma, vou postar a frase do dia no feed. Conto todos vocês, assim, aliás, incrível, muito obrigado, gratidão total, pô, todos vocês compartilhando a live, sabe, compartilhando o post no feed, nos stories, isso daqui, gente, é muito valioso, porque essa mensagem é uma missão importante, eu espero que muitos de vocês possam ter muito mais resultado na vida, em várias óticas diferentes, ao participar desse desafio, tá bom? Espero vocês todos amanhã, no quarto dia do desafio, tá bom? E amanhã eu provavelmente vou contar sobre o grande embate entre Jesus e o diabo. Caraca, isso daí é de filme, hein? Bom, amanhã eu vou contar pra vocês, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.